A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento, Deus tem uma palavra para a sua vida, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra que vai mudar a sua vida, se você crer, guardar e praticar o que Deus falará contigo através da palavra dele. Peço que você fique até o final para que você possa entender quais são as direções que Deus ele tem para te dar, para que a sua vida seja mudada, liberta e salva pelo poder do nome de Jesus Cristo, que nós estaremos lendo e aprendendo. Salmos 146, versículo 1 ao 7. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é um texto muito forte para a minha e para a sua alma, que contém ensinamentos do céu, revelado pelo poder da palavra de Deus, para nos mostrar que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que vai transformar e que vai mudar a nossa vida através da palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto que nós lemos, os 7 pequenos versículos, nos fala sobre a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Duas coisas que nós estaremos relatando dentro desses 7 pequenos versículos que nós acabamos de ler. O salmista Davi era um homem de Deus. Foi um homem que guardou a palavra do Senhor, que viveu a palavra de Deus e decidiu obedecer o que estava escrito na palavra de Deus. E por ele ser um homem de Deus, por ele ter guardado, vivido e praticado a palavra de Deus, ele entendeu o verdadeiro significado do que é louvar a Deus. O salmista Davi aprendeu realmente o significado do que é ser um servo do Senhor. E uma dessas coisas que ele tem aprendido, que ele aprendeu e nos traz ensinamento, é o versículo 1. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Quando você recebe a palavra de Deus em sua vida, quando você aceita Jesus, quando você busca a Deus, automaticamente a sua alma, o seu espírito, a tua forma de viver, ela começa a ter sentido. Ela começa a dar sentido à sua vida. E você começa a entender
o porquê e qual motivo de você abrir a sua boca e louvar ao nome do Senhor, glorificar, bendizer, exaltar, enaltecer, engrandecer, tudo que é de bom ao nome do Senhor. E o salmista Davi, por ele ter aceitado, guardado e vivido a palavra de Deus, ele entendeu o sentido de louvar o nome do Senhor. E eu quero falar para a sua vida que no nome de Jesus Cristo, se você a partir de hoje decidir ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, a sua alma, o teu ser, entenderá o motivo de viver uma vida para Deus. Você entenderá o motivo de louvar ao nome do Senhor na face da terra. O salmista Davi ele diz no versículo 2: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Então, 3 coisas muito importantes só nesse pequeno versículo. E a primeira, ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida. O salmista Davi, ele reconheceu que o fôlego de vida, que a proteção, que a cura, que os livramentos só pertencem a Deus. E por ele ser um servo do Senhor, por ele ser obediente à palavra de Deus, ele entendeu que louvar a Deus não era só em simplesmente alguns minutos, algumas horas de culto, mas era para a toda a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos milhões e milhões e milhões de motivos para falar e declarar para a humanidade o porquê que o ser humano deve louvar a Deus enquanto o ser humano viver, até os últimos dias da vida do ser humano. Porque Deus, Ele é o Deus de cura. Ele cura o ser humano que está doente. Ele é o Deus de providência. Ele traz a existência. Ele supre a necessidade do ser humano quando o ser humano não tem nada. Ele dá direção ao ser humano que está perdido. Ele dá um caminho novo, ele dá um novo rumo, uma nova história de vida ao ser humano que está perdido, ao ser humano que não sabe mais o que fazer da vida. Esse Deus, ele cria situação para abençoar o ser humano, para livrar o ser humano do mal desta terra. Então há milhões e milhões e milhões de motivos para nós falarmos o porquê que nós devemos louvar ao Senhor enquanto nós estivermos vivos. Louvado seja Deus. Então, o salmista Davi, ele teve experiências com Deus. Ele viu, ouviu e sentiu coisas sobrenaturais da parte de Deus. E essas experiências sobrenaturais dava mais força para ele entender que Deus é santo, que Deus deve ser adorado em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. Nós não podemos se limitar simplesmente a um templo de 4 paredes, com 2 horas de culto para adorar o nome do Senhor. Se eu reconheço que Deus, Ele é o Deus que salva a minha alma, se eu reconheço que Ele é o Deus que cura a minha alma, que Ele é o Deus que está comigo em todo momento, eu vou louvar, eu vou abrir a minha boca para agradecer a Ele aonde eu estiver, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver respirando, eu vou abrir a minha boca para exaltar esse Deus. Ainda que eu não tenha nada,
eu louvarei ao Senhor. Ainda que eu não tenha ninguém, ainda que a situação pareça a mais desesperadora, eu louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Era isso que o salmista Davi estava falando. Que enquanto ele viver, ele louvaria o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você recebe a palavra, quando você guarda a palavra e pratica a palavra de Deus, você está reconhecendo que o Senhor, Ele é o seu Deus. E que Deus, Ele é o teu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos o direito de escolher e viver para esse Deus. E falar o nome desse Deus. E espalhar para o mundo as suas obras, as suas bênçãos e a salvação que Ele quer dar para o ser humano que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista Davi ele fala no versículo 4, no versículo 3 e 4: não confieis em príncipes, nem filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. O versículo 3 e 4 está falando sobre a fraqueza do homem. Sobre nós não depositarmos a nossa fé nos príncipes desse mundo. Os homens que têm autoridades, os líderes, os príncipes desse mundo, nem nos filhos de homens, em quem não há salvação. Então, para nós termos sucesso na caminhada com Deus, nós temos que entender que o homem é fraco. O homem é falho e é pecador. A qualquer momento, o ser humano pode te deixar na mão. O ser humano é fraco. A qualquer momento, o ser humano pode te abandonar. O ser humano é fraco. O ser humano é falho. A qualquer hora, o homem, a mulher pode falhar com você. A qualquer hora, o homem, a mulher pode não estar mais em sua vida. Só que esse texto também está nos relatando sobre a fidelidade de Deus. Ou seja, o homem é fraco, mas Deus, Ele é fiel. Ou seja, a nossa esperança, a nossa confiança, ela deve estar posta em Deus 100%. Porque Deus, Ele não é fraco. Deus, Ele não é falho. Deus, Ele não erra. E Deus permanece fiel para todo sempre. Então, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Ainda que o ser humano fraqueje com você, ainda que o ser humano fale com você, o versículo 5 fala: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Bem-aventurado, muito feliz, aquele ou aquela que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. O ser humano pode falhar com você. Só que eu quero te falar que você
será uma pessoa muito feliz. Você será um homem, uma mulher muito feliz. Se você aceitar a Jesus, o próprio Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você será muito feliz se você ter Deus, ter Jesus em sua vida por seu auxílio, por seu refúgio nos momentos de dificuldades. Você será um homem, uma mulher muito feliz, porque você terá um Deus a qual você poderá recorrer como descanso, como abrigo, como fortaleza para te ajudar, porque o homem é fraco. Só que Deus, ele é fiel para auxiliar aqueles que nele esperam. Deus, ele é fiel para ajudar e auxiliar o ser humano que busca, que crê e que tenha ao Senhor Jesus como o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muito feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor. Louvado seja Deus. Além de você ser uma pessoa feliz por ter Deus na sua vida como seu auxílio, você também será um homem, uma mulher feliz por ter a sua esperança posta no Senhor, o seu Deus. Então, esperar pelo Senhor, acreditar que o Senhor, Ele é o nosso Deus, e reconhecer que o Senhor, Ele é o nosso Deus, é que nos dá a vitória para vencermos as nossas dificuldades. Ter Deus na nossa vida, aceitar a Jesus em nossa vida, é o mesmo que ter Deus por auxílio e ter a nossa esperança posta no Senhor. Porque quem espera no Senhor não fica desabandonado. Quem espera no Senhor, Deus, não fica sozinho, não fica sozinha. Quem espera no Senhor é curado. Quem espera no Senhor é liberta das prisões, das palavras de maldições e de tudo aquilo que é ao contrário da vontade de Deus. Então, esse Deus, como diz no versículo 6, Ele fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há neles. E no Senhor Deus, com Ele está a verdade, e a verdade para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ter o Senhor Jesus como nosso auxílio, como a nossa esperança, é entender que Ele é o dono, Ele é o Criador, Ele é o controlador de todas as coisas que há nessa terra. Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele fez o mar. Cada detalhe que hoje nós podemos contemplar com nossos olhos, foi o próprio Senhor Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Tudo que está na terra, o próprio Deus, Ele que fez. Então, você ter Deus em sua vida como teu auxílio, como a tua esperança, é você entender que, se for preciso, Deus, Ele vai fazer coisas novas na sua vida. Ele vai criar coisas novas na tua vida.
Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 7 ele nos fala que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. Esse Deus, ele é tremendo e poderoso para fazer justiça pela sua vida, por você que está sendo oprimido, por você que não sabe mais o que fazer da vida, por você que está tentando tirar a sua vida. Deus, ele quer fazer justiça por você. Ele quer pelejar pela sua vida. Ele quer te ajudar nas fraquezas. Ele quer te abraçar no momento de opressão. Porque esse é o Deus que nós servimos e acreditamos. O Deus de cura, de salvação e de libertação. Para isso que Jesus se manifestou nesta terra. Para salvar os oprimidos. Para libertar os oprimidos. E para dar uma nova vida aos oprimidos. E se você estiver assim, saiba que Deus, ele quer mudar a sua vida. Saiba e entenda que Deus, ele quer transformar a situação que você está vivendo nesse momento. Deus, ele é o Deus de justiça, que faz justiça aos oprimidos e que também dá pão aos famintos. A palavra de Deus, simbolizando o próprio Deus, ele simboliza o pão da vida. A palavra de Deus, simbolizando o próprio Deus, ele é alimento para quem está fraco. Ele é alimento para a alma do ser humano que precisa de forças. A palavra de Deus, ela capacita, ela fortifica, ela edifica a alma do ser humano que está faminto, precisando de justiça, precisando de socorro. E é isso que Deus, ele quer fazer sobre a tua vida através dessa palavra. Ele quer alimentar a sua alma. Ele quer saciar a tua sede, a sede da tua alma que clama por justiça, que clama por vida nova, que clama por libertações. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, como diz também, ele solta os encarcerados. Esses encarcerados são pessoas que no mundo espiritual estão presas. São pessoas que têm dinheiro e não conseguem ser felizes. São pessoas que têm tudo, mas ao mesmo tempo também não tem nada. Tem amigos, tem pessoas, tem família, mas parece e se sente uma pessoa só. Se sente uma pessoa vazia. São pessoas que estão encarceradas no mundo espiritual. Estão presas. Só que pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu profetizo na sua vida que Deus hoje está decretando a libertação para a sua alma. Talvez você esteja encarcerado na área financeira, na área sentimental, você está preso a pessoas. Na área espiritual, a sua alma, você não consegue ser feliz, você não consegue achar alegria, você não consegue mudar a situação que você está. Deus, ele tem poder de te soltar dessas prisões, desses cárceres espirituais que você está passando. Louvado seja Deus. Deus, ele veio para te socorrer. Deus, ele veio para te ajudar.
E se você guardar o que Deus falou contigo, se você praticar e não aceitar viver o que você está vivendo, a partir de hoje você pode ter certeza, Deus ele vai mudar a sua vida. Ainda que um homem te decepcione, Deus ele vai mudar a sua vida. Ainda que você não tenha ninguém, Deus ele vai mudar a sua vida. Ainda que você pense que a sua vida, que você nasceu para a derrota, mas se você guardar e praticar o que Deus falou contigo, Deus ele vai mudar o teu pensamento, o que você está vivendo nesse momento. Louvado seja Deus.